Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo e estou aqui hoje, trouxe hoje para vocês uma aula que é super interessante e também super importante, porque tem a ver com o nosso organismo, tem a ver com o nosso bem-estar, tem a ver com a nossa produção de energia. Qual será a aula? De que aula que eu estou falando, né? Vamos aí ver? Então, a nossa aula hoje, a aula 135, será sobre o sistema digestório. Então, como eu acabei de falar para vocês, o sistema digestório é um dos sistemas que existem no nosso organismo e que é muito importante, assim como todos os outros. Mas aqui a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque é por onde nós obtemos toda a energia necessária para que todas as nossas células, todas as reações dentro do nosso corpo funcionem, certo? Então, vamos aí saber um pouquinho mais sobre o nosso sistema digestório. Então, o sistema digestório tem como função mastigar, deglutir, digerir e absorver os nutrientes presentes nos alimentos, que poderão assim ser assimilados pelas nossas células. É composto pelos seguintes órgãos: boca, tudo se inicia na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Além desses órgãos, dentro do nosso sistema digestório, nós temos a ação das glândulas anexas. E as nossas glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Por que essas glândulas são assim chamadas? Elas são chamadas de anexas porque elas participam do sistema digestório, mas por elas não passa o alimento, Por isso que são chamadas de anexas. Elas têm importante participação porque vão produzir secreções importantes que vão atuar no nosso sistema digestório, mas por elas não vão passar, o alimento não vai passar. E é por isso que nós chamamos essas glândulas de glândulas anexas ao sistema digestório, certo? Vamos iniciar aí pela boca. Então, a digestão, ela começa na boca, Quando a gente coloca o alimento na boca, a nossa boca já está preparada para receber aquele alimento porque a gente já produziu a saliva. Quando a gente está com fome ou até mesmo quando a gente vê o alimento na mesa, a gente já enche a nossa boca de água, Desculpa, não é assim que a gente fala? Deu água na boca? Essa água que dá na boca nada mais é do que a produção da saliva para receber esse alimento e já iniciar a digestão na minha boca, Então, o que acontece dentro da boca? Na boca, a gente começa a mastigação do alimento por meio dos dentes e também pelo auxílio da língua, mas também tem uma ação química por meio da saliva. A digestão do amido se inicia na boca. Então, mais tarde nós vamos ver que a saliva ela é importantíssima porque ela inicia a digestão do amido na nossa boca, certo? Passou da boca, nós vamos então para a faringe, A faringe é um órgão importante porque é um órgão em conjunto com o sistema respiratório. O que eu estou querendo dizer? Na faringe, tanto passa o alimento, que vai seguir para o esôfago, o estômago e assim seguir o sistema digestório, mas também passa o ar, que vai seguir pela laringe, traqueia e vai seguir o sistema respiratório. E aí, por que é um ponto importante? Não tem quando a gente se engasga, Quando a comida, ao invés de ir para o sistema digestório, ela foi para o respiratório, é que houve um tilt aí nesse órgão, Ou quando a gente está comendo muito rápido, está bebendo água, bebendo suco, a gente pode ter esses engasgos, E esses engasgos nada mais é do que, ao invés da comida ter seguido para o sistema digestório, ela foi para o sistema respiratório, porque a faringe é esse órgão em comunicação com esses dois sistemas, certo? Então, vocês podem observar aí na imagem que a faringe, ela realiza a deglutição, que é o ato de engolir, Então, a faringe, ela fica localizada aqui posteriormente no pescoço, Atrás aí da tireoide, essa parte aqui já é a traqueia, já é
já está mais para o sistema respiratório. O que a gente precisa saber da faringe é que passou o alimento pela boca, ele vai para a faringe, que é onde vai haver o ato da deglutição, certo? Passou pela faringe, o próximo órgão do nosso sistema digestório é o esôfago. E a função do esôfago é conduzir o bolo alimentar para o estômago. E essa condução é feita por movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos, gente, eles são movimentos involuntários. O que quer dizer? Quando eu engulo o alimento não cai simplesmente no estômago. Ele vai descendo no estômago de maneira adequada, né? Não é que eu engoli, pô, já foi para o estômago. Não é assim. Esse alimento ele vai chegando no estômago por movimentos involuntários que nós chamamos de movimentos peristálticos, certo? Então, o esôfago é esse canal de comunicação entre a faringe que está aqui em cima e o nosso estômago. Quando a gente sente azia, né, aquele desconforto, né, por que acontece? O nosso estômago a gente sabe que é ácido e existe uma válvula no estômago que é chamada de cárdia. Essa válvula, ela se abre para o alimento cair no estômago. Depois que o alimento caiu, a cárdia se fecha. Por algum problema, por problemas hormonais ou por outras questões, essa válvula ela pode ficar com problema. E aí, ao invés dela se fechar, ela fica constantemente abrindo e fechando. E aquela acidez do estômago acaba subindo. E é quando a gente sente aquela azia, né? Que a gente fica com aquele desconforto aqui nessa região. É por conta da acidez do nosso estômago. E por que o estômago é ácido? Essa é uma questão muito importante, porque o alimento, quando cai na acidez do estômago, a gente já consegue matar um monte de micro-organismos que a gente acaba engolindo com a alimentação. Ah, professora, mas a minha alimentação é toda bem limpinha, eu uso o prato, o garfo, o talher, tudo bem higienizado, eu sei. Nós temos toda essa higienização, mas mesmo assim entra um micro-organismo, que quando chegam no estômago, a acidez do estômago já consegue matar aí uma boa parte, tá? E essa acidez deve-se à presença do ácido clorídrico. Agora a gente vai falar um pouquinho mais do estômago, né? Observem aí na imagem. O estômago, ele tem como função amolecer os alimentos. E aí é importante observar que nesse estômago, no nosso estômago, tem ação o suco gástrico. O suco gástrico, ele vai estar lá, preparado, esperando o alimento descer do esôfago, certo? E nesse suco gástrico eu tenho ácido clorídrico, por isso que meu estômago é ácido, e eu tenho enzimas que vão atuar na digestão dos alimentos. E aqui, particularmente, eu tenho a pepsina, porque dentro do meu estômago ocorre a digestão principalmente das proteínas. Isso aqui é muito importante. Então, o suco gástrico ele está lá pronto para receber o alimento que vai cair. E esse suco gástrico ele tem ácido clorídrico, por isso que ele é muito ácido, e ele tem enzimas que vão fazer a digestão principalmente das proteínas, certo? Depois que esse alimento saiu do estômago, ele sai extremamente ácido do estômago, né? Ele vai para um órgão muito importante, que é o intestino delgado. Dentro do intestino delgado, nós vamos continuar a digestão dos nutrientes. O que não foi digerido no estômago vai ser digerido no intestino delgado. E aqui, o que é importante a gente saber no intestino delgado? É onde ocorre a maior parte da absorção dos nossos nutrientes, certo? Então, a maior parte da absorção dos nutrientes que vão ser necessários aí para o nosso organismo é feita no intestino delgado. Então, o intestino delgado tem aí essa grande importância na absorção dos nutrientes, certo? E aí, o alimento que veio do estômago, como eu falei para vocês, ele veio bem ácido. Então, ele precisa
ser tirada essa acidez, porque o ambiente dentro do intestino, ele não é ácido. E aí vai ter a ação de outros sucos, né? No caso do intestino, é o suco entérico. Ele tira aí a acidez do que veio do estômago para continuar a digestão e fazer principalmente a absorção dos nossos nutrientes. Observem aí na figura que o nosso intestino delgado, né, ele é bem grande. Nós temos, ele é bem grande e dividido para haver essa grande quantidade de absorção, certo? Após o intestino delgado, nós temos o intestino grosso. O intestino grosso, as principais funções do intestino grosso, gente, é a reabsorção de água e a formação das fezes. Então, assim, quando a pessoa tem um intestino preguiçoso, tem um intestino preso, e aí vai no médico e o médico diz assim, é importante beber água. Por que é importante beber água? Porque a água ela vai ser reabsorvida no nosso intestino grosso. E aí, com essa reabsorção que ocorre no intestino grosso, as fezes são melhor produzidas e ela é mais fácil de serem liberadas. Então, para quem tem intestino preguiçoso e intestino preso, beber água é fundamental. E além disso, gente, a nossa alimentação é muito importante. Se você comer muita massa, se você come muito carboidrato, você pode ter problemas de intestino preso. Então, quem já tem uma tendência a ter problemas de intestino preso, é bom ter cuidado, né? E ter atenção na sua alimentação, comer mais fibras, comer mais vegetais, porque tudo isso associado com bastante água facilita a produção e a eliminação das fezes, certo? Vamos observar aí um pouquinho mais do nosso sistema que vocês acabaram de ver, né? Então, o nosso sistema digestório, como eu falei para vocês, ele iniciou, olha gente, lá na boca, né? A digestão em si, ela começa lá na boca. Então, começou na boca, com a ação dos dentes, com a ação da língua, com a ação da saliva, que já está ali produzida. O alimento, ele vai descer o esôfago, né? Vocês podem observar, passa pela faringe, desce o esôfago, que é esse canal, ó, que vai ligar até o estômago, né? O estômago está aqui atrás do fígado, vocês podem observar que o fígado ele é bem grande e ele fica na frente, né, do estômago, mas o estômago, ó, ele está aqui. E o estômago é muito importante porque nele que vai haver a digestão das proteínas, certo? E ele é bem ácido por causa da ação do suco gástrico que está ali esperando aquele alimento. Passou do estômago, vai para o intestino delgado, né? Como vocês podem observar aqui, né? O intestino delgado é essa parte que está aí toda enrolada, né? Onde eu tenho duodeno, jejuno e íleo, né? E aí eu tenho a principal função do nosso intestino delgado é a absorção dos nutrientes. Passou do intestino delgado, nós vamos para o intestino grosso, onde vai haver a reabsorção de água e a formação das fezes. O que é importante? Eu tenho um cólon ascendente, deixa eu mostrar aqui para vocês, viu? Aqui na lateral. O cólon transverso, que atravessa a nossa barriga, aqui embaixo do fígado e do estômago. E nós temos o cólon descendente, que vai para o reto e ânus e por onde a fezes será liberada, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a digestão química, né? Eu já comecei a falar para vocês da ação das glândulas anexas. Então, vocês podem observar aí na nossa cartela, as glândulas anexas produzem substâncias que ajudam na digestão. A maioria possui enzimas, que são proteínas que vão acelerar o processo de digestão. Então, elas vão quebrar, elas vão facilitar. A gente pode observar aqui na imagem que eu tenho a lactose, que ela é quebrada em galactose e glucose, certo? É um exemplo. A digestão química que ocorre na boca é feita através da saliva. A saliva é produzida pelas glândulas salivares. Dentro da saliva eu tenho a amilase salivar, que também é chamada de pitialina, que é como eu falei para vocês, é onde começa a digestão do amido. Então tá aqui as nossas glândulas salivares sublinguais,
submandibulares e as parótidas, que produzem aí a nossa saliva. Nós temos também o suco gástrico, que eu falei para vocês, que está lá no nosso estômago, né? Contém ácido clorídrico, que serve para amolecer os alimentos, e a enzima pepsina, que vai ser responsável pela digestão das proteínas. E no nosso intestino, nós temos aqui a bile. Essa é uma questão de vestibular, gente, porque a bile é produzida pelo fígado, mas é armazenada onde? Na vesícula biliar. E às vezes, por causa do nome bile, vesícula biliar, a gente acha que quem produz é a vesícula biliar, mas não é, é o fígado. A vesícula biliar apenas armazena. E ela é lançada na primeira parte do intestino delgado e ela é responsável por emulsificar a gordura, ou seja, quebrar a gordura, certo? E aí nós temos a digestão, a digestão química feita pelo suco pancreático e o suco entérico, que são produzidos pelo pâncreas, e o entérico é pelo intestino, e eles vão ter lá a função atuando dentro do intestino para digerir diversos nutrientes. A absorção dos nutrientes, como eu falei para vocês, ela é feita principalmente no intestino delgado por conta das microvilosidades que existem lá. Por isso que a maior parte da absorção dos nutrientes no nosso sistema digestório é no intestino delgado. Certo? Então, gente, vamos agora para um videozinho mostrando a importância da limpeza dos dentes. Olá, alunos! Nessa aula vamos falar um pouco também sobre saúde bucal. Uma correta saúde bucal previne doenças, nos mantém com um belo sorriso e garante uma durabilidade dos nossos dentes. Língua, dentes e gengivas devem ser bem limpos para evitar diversos problemas de saúde, como o aparecimento de cáries. Dentes saudáveis não só contribuem para que você tenha uma boa aparência, mas são também importantes para que você possa falar bem e mastigar corretamente os alimentos. O ideal é que façamos uma boa escovação pelo menos 3 vezes ao dia. E não esqueça de usar creme dental e escolher uma escova que seja compatível com o tamanho da sua boca para que você possa fazer os movimentos de limpeza dos dentes durante a escovação. E atenção, a escova de dente deve ser tocada a cada 3 meses, ou assim que você perceber que suas cerdas, que são aqueles fios brancos da escova, estiverem desgastados. Evitar comer alimentos industrializados e com muito açúcar é uma dica para que você mantenha seus dentes saudáveis. Então, gente, depois desse vídeo aí da nossa querida professora Roberta falando sobre a importância da escovação dos nossos dentes, nós encerramos aqui a nossa aula do sistema digestório. Mas nós temos a nossa DLI. A primeira questão da nossa DLI fala o seguinte: observe a imagem ao lado e escreva o nome dos órgãos correspondentes. Então, você vai escrever A, corresponde a que órgão? B, C e assim sucessivamente. A segunda questão, eu peço para que vocês escolham 2 órgãos do sistema digestório e escreva suas funções. A terceira questão diz o seguinte: o aparelho digestivo ou sistema digestório é o sistema responsável por obter dos alimentos ingeridos nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, como crescimento, energia para reprodução, locomoção e etc. É composto por um conjunto de órgãos que tem por função a realização da digestão. Relacione a primeira coluna com a segunda. E aí vocês vão relacionar a primeira com a segunda e dar a resposta. E a última questão: qual a importância de mantermos a escovação diária dos nossos dentes? Faça com atenção e daqui a pouco a gente retorna.
Vamos iniciar então a correção das 4 questões que foram propostas aí para vocês nessa DLI, certo? Então a primeira questão é com essa imagem, né, mostrando aí o nosso sistema digestório quase que como um todo, né? E pedindo alguns desses órgãos. Então a letra A, como vocês podem observar aqui, a letra A, ela está diretamente, tá ligando, né, as glândulas salivares. É importante vocês lembrarem que as glândulas salivares, elas estão presentes tanto perto aí da nossa orelha, né, que é para onde a letra A está apontando, que são as parótidas, mas nós temos as sublinguais, que como o nome diz, estão abaixo da língua, e nós temos as submandibulares também. Então aqui, ó, é a letra A. A letra B refere-se à boca, né, onde todo o processo digestório se inicia. Na letra C, nós temos o esôfago. É importante, gente, a gente destacar que o esôfago é o meio de comunicação entre a faringe, onde há a deglutição, e o estômago. E pelo esôfago, o alimento vai passar por movimentos peristálticos. Na letra D, nós temos o fígado. Ah, professora, mas você não falou que o fígado participa do sistema digestório. Não participa diretamente, porque como eu falei, o fígado é uma glândula em anexo. Ele vai produzir a bile, que vai ser importante para a quebra da gordura, mas pelo fígado não passa alimento, certo? Então é uma glândula em anexo ao nosso sistema digestório. A letra E é o estômago, né? E o estômago, gente, é importante porque eu tenho aí a digestão das proteínas, né? Nós temos ainda a letra F e a letra G. Lembrando que a letra F, nós temos o intestino grosso, né? Que vai ser responsável pela reabsorção de água e produção das fezes. E na letra G, nós temos o intestino delgado, que vai ser aí responsável pela maior parte da absorção dos nossos nutrientes, certo? Então aí, ó, nós temos o nosso sistema digestório. Vamos para outra questão. Escolha 2 órgãos do sistema digestório e escreva suas funções.
Então, nós tivemos vários órgãos aí, né? Nós temos um importante órgão que é a faringe, que é onde há a deglutição. A faringe é importante porque ela é em comunicação com o sistema respiratório. Nós temos o estômago, onde há a digestão das proteínas. Nós temos o intestino delgado, onde há a maior parte da absorção dos nutrientes. Então, nós temos inúmeros órgãos para vocês citarem aí. Na terceira questão, era para vocês relacionarem a primeira coluna com a segunda, né? Então, letra A é produzida pelo fígado e atua sobre a gordura, né? Como vocês podem observar aí, quem é produzida pelo fígado e armazenada lá na vesícula biliar é a bile. Atua na primeira parte do intestino delgado e atua na digestão de vários nutrientes, né? Então, aí nós temos tanto o suco gástrico quanto o suco pancreático que tem essa função. O suco gástrico, gente, atua no estômago, eu confundi com o suco entérico. Então, quem atua na primeira parte do intestino delgado e atua na digestão de vários nutrientes é o suco pancreático. Possui ácido clorídrico e digere proteínas, suco gástrico. E atua na boca e digere amido, a saliva. Então, a nossa resposta é essa, certo? E a última questão, qual a importância de mantermos a escovação diária dos dentes? Então, é muito importante a gente manter a nossa boca bem higienizada, principalmente para que não haja acúmulo de gorduras, de comida. E essas comidas, elas podem causar um ambiente adequado para micro-organismos se instalarem ali, causar uma cárie, desgastar o seu dente, causar uma infecção. Tudo isso pode ser causado se a gente não tem uma limpeza adequada nos nossos dentes, certo? Então, é muito importante a gente ter, sim, essa limpeza adequada, manter essa limpeza adequada, porque a saúde da nossa boca é muito importante para a nossa saúde em geral, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula e a gente se vê em outra aula. A sua aula continua no próximo vídeo.